Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos agora na nossa aula de número 9 da Escola Bíblica de Jovens, onde o tema é Hedonismo, um perigo do nosso tempo. E o texto inicial da nossa meditação é: Disse eu no meu coração, Eclesiastes 2:1. Disse eu no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com a alegria. Portanto, gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Olha que interessante. O sábio nos diz: te provarei com o prazer. Então o prazer, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do prazer, daquilo que nós acreditamos que pode nos trazer benefício, saciar os nossos desejos. A nossa cultura hoje, do mundo em que nós vivemos, da sociedade, é uma cultura da busca incessante pelo prazer, que isso está bem focado nessa cultura nossa contemporânea. Mas isso vem trazendo uma herança já de muitos tempos. Isso está bem enraizado na nossa sociedade. O ser humano hoje, o indivíduo, ele é instigado a buscar um prazer cada vez mais intenso, maior. Então, se eu consigo desfrutar, vamos assim dizer, de uma determinada carga de prazer, eu não me contento com aquilo, eu passo a querer mais, mais e mais. E isso vai cada vez aumentando, ao ponto de, como se diz aí, fazer loucuras para se experimentar um pouco mais de adrenalina. Então, durante essas aulas que nós já tivemos até aqui, nessas 8 aulas anteriores, nós vimos que temos alguns ataques que tentam nos tirar a presença de Deus. E analisando as aulas anteriores, nós conseguimos ver que o escritor da revista, ele nos coloca alguns extremos que nós temos que tomar cuidado. Ó. Eu fiz aqui, vamos acompanhar no quadro. Se eu for analisar a preguiça, é um extremo, o ativismo é outro, né? Eu paro, não quero saber, não me preocupo com o reino, com as coisas de Deus, ou eu despendo tempo, priorizo mais outras coisas além do reino de Deus e acabo querendo fazer tudo ao mesmo tempo, atropelando. Então nós temos aqui a preguiça e o ativismo, dois extremos. São prejudiciais. Lembra? Os extremos são prejudiciais para nós. Nós temos aqui o ritmo do mundo versus a ansiedade. Porque o mundo, ele nos impõe um ritmo. O mundo quer ditar como que nós temos que levar a nossa vida, como que nós temos que viver. Então esse ritmo de mundo é um extremo que nos confronta com outro extremo, a ansiedade. O ritmo pode me tornar ansioso e me trazer doença. O ativismo pode me tornar ansioso e me trazer doença. A preguiça pode me tornar ansioso e me trazer problemas. Então nós vemos preguiça versus ativismo. Ele trabalhou esses dois temas em seguida. Depois o ritmo do mundo versus ansiedade. Agora nós estudamos na aula passada depressão e estamos vendo agora hedonismo. Dois extremos. Lembra-se da depressão? Depressão é só você lembrar daquela frase: parece que estou morrendo de tristeza. Ou seja, a depressão é uma tristeza aguda. É algo que está na nossa alma, que vai ali, ó, meio que ocultamente, acabando com o nosso desejo de querer viver. Nós vamos se isolando, vamos perdendo a falta de apetite e várias outras coisas. Então a depressão é uma tristeza profunda. Um extremo. O outro extremo, hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca descontrolada, desenfreada pelo prazer, né? Mais um extremo. Então um é a tristeza total, o outro nós podemos dizer que é a busca da felicidade total, né? Através do prazer. Uma felicidade que só se desfruta carnalmente. É necessário ter sentimentos físicos, reações físicas no nosso corpo, para que você possa ter o seu prazer, o seu desejo realizado. Então é hedonismo, a depressão, tristeza profunda, e o hedonismo é a busca incessante por prazer.
Um exemplo bem simples desse hedonismo, para nós já entendermos, é que pense numa pessoa que gosta de esportes radicais. Então ela vai, começa fazendo uma trilha no meio da mata, muita emoção, faz uma, duas, três vezes, depois aquela emoção já ficou chata. Aí ela pega, agora ela quer escalar uma montanha, ela escala uma, duas, três vezes, a sensação nova, depois fica chata. Aí agora ela quer se amarrar numa corda e pular de uma ponte, o tal do bag jump. Por quê? Porque as outras coisas já não lhe saciam mais. Ela quer novas emoções, ela quer mais e mais e mais adrenalina. A mesma coisa é quando a pessoa começa, ela entra para o mundo do crime, ela começa a roubar doce de uma criança, daqui a pouco o doce de criança, a emoção de roubar o doce de uma criança não vai lhe saciar. Aí agora ela já quer roubar um relógio. Daqui a pouco o relógio não sacia, ela rouba um celular. Do celular ela já pula para uma carteira, para uma bolsa. De uma bolsa ela pula para roubar um carro. Do carro ela quer roubar uma casa. De uma casa ela quer roubar o banco. Porque assim, a Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. Então quanto mais eu pender para um extremo, mais fundo ele vai tentar me tragar. Quanto mais eu me envolver com o hedonismo, tentando querer mais e mais prazer, mais ele vai me levar para o abismo. Então, um abismo chama outro abismo. Quanto mais eu deixar me envolver pela ansiedade, mais ansioso eu vou ficar. Quanto mais eu estiver ali com ativismo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mais eu vou querer fazer. Então, um abismo chama outro abismo. Então, um mal vai querendo fazer mais mal, nos prejudicar mais ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E o interessante disso tudo é que, preste atenção, esses extremos, depressão, o ritmo do mundo, a preguiça, o hedonismo, a ansiedade, o ativismo, essas coisas são extremos que nos prejudicam. Porém, ela vai moldando o nosso caráter. Ela vai moldando o nosso caráter. Nós temos a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela carrega traços genéticos. Então eu posso ter um pouco da personalidade do meu pai ou da minha mãe. Eu posso herdar essas características genéticas. Porém, o caráter não. O caráter, ele é desenvolvido. Quando a criança nasce, ele vai se desenvolvendo com o seu crescimento. Então, se eu deixar que um desses extremos tome conta da minha vida, ele vai influenciar negativamente no meu caráter. Você já viu uma pessoa pessimista? Que tudo que você fala não vai dar certo, não consegue, não pode, só reclama, só fala mal, não consegue ver uma pessoa se dar bem, que ela já começa a botar defeitos. Por quê? Porque ela está vivendo em um desses extremos, e esses extremos estão influenciando o seu caráter. Então nós temos que tomar muito cuidado. É de suma importância nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo para ver se no nosso tempo de vida, no hoje, no agora, nós estamos sendo influenciados por um desses males. Se nós estivermos sob a influência de um desses males, de uma dessas coisas ruins, nós temos que parar tudo agora aí aos pés do Senhor e pedir ajuda. Porque se eu ficar muito tempo sendo influenciado por uma dessas características, ela vai moldar meu caráter negativamente. E como o caráter ele é moldado com o tempo, para que ele mude, também é necessário tempo. E detalhe, se nós estivermos presos por um desses ataques do diabo, nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Só através do Espírito Santo na nossa vida. Só quem tem Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em si, clamando, reconhecendo a sua posição de pecador, pedindo misericórdia para que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo a moldar, a mudar, a formar um caráter cristão em nós. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então nós já vimos aqui o que é o hedonismo e os extremos, e como que nós estamos desenvolvendo essas lições da nossa escola bíblica de jovens. Então eu gostaria aqui
de ler um texto que está em Lucas 17. Abra sua Bíblia. Vamos para Lucas capítulo 17, o versículo 26 a 28, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, ou seja, o que nós conseguimos ver com esse texto de Lucas? Quando Jesus aqui está dando exemplo que o tempo do fim seria semelhante aos tempos de Noé e de Ló, ele, quando faz referência que eles comiam, bebiam e davam-se casamento, ele não está falando de simplesmente comer ou beber ou se casar, não. Ele está falando de algo que foge à normalidade, algo que está atuando no extremo. Então, quando ele fala comiam, ele está falando no extremo, ele está falando de uma forma exagerada. Bebiam era de forma exagerada, eles se embriagavam, viviam embriagados. Dava-se casamento, ou seja, eles estavam ali mergulhados numa imoralidade sexual tão grande que esse extremo estava acabando com a vida deles. E Jesus diz, quando chegar o tempo do fim, ou seja, nós estamos aqui nessa aula, nesse trimestre, tempo para todas as coisas. Nós temos que aprender a contar os tempos para ter um coração sábio. Então nós temos que entender que nós estamos agora no tempo do fim. Por quê? Esses extremos estão latentes. Esses extremos aqui estão visíveis em qualquer jornal, em qualquer lugar que você vai. É um mal que está dominando o nosso século, este mundo. Então Jesus falou, eles vão comer, mas vão comer de forma extravagante, em excesso, né? Vai até o extremo. Eles vão beber, mas vão beber demais. Hoje, a principal causa de morte no trânsito é a bebida. Então, esses extremos estão levando os homens à morte. Sem falar na prostituição, na imoralidade sexual, na fornicação, que é o sexo fora do casamento. Então, Jesus já falou que quando chegasse perto do fim, essas coisas, elas atingiriam seus extremos e elas cresceriam de forma abundante que ficaria visível aos nossos olhos e nós podemos ver isso, porque um abismo chama o outro abismo. Quanto mais eu me afundo, mais eu descubro que o abismo não tem fundo, ele vai me tragando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o interessante para nós é que, quando nós vamos estudar o hedonismo, que é o desejo desenfreado pelo prazer, eu sempre querer mais, mas sempre querer satisfazer a minha vontade, nós acabamos entendendo que esse camarada aqui, ó, o hedonismo, ele é uma idolatria. O que é idolatria? Algumas pessoas acham que idolatria é você se ajoelhar diante de uma imagem. Ou você orar para um suposto santo, algum intermediador entre Deus e os homens, que não é Jesus Cristo. Então, alguns têm essa visão de idolatria, mas idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é assim. Um homem entendido da lei chegou para Jesus e perguntou, Senhor, mestre, quais são os principais mandamentos da lei? E Jesus disse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está falando assim, o mais importante na minha vida é eu amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas, ou seja, quando alguma coisa está competindo com Deus, esta coisa torna-se idolatria. Porque eu estou deixando de colocar Deus acima desta coisa, e esta coisa aqui, ela está sobressaindo no tempo que eu me dedico a Deus, tempo de oração, meditação, leitura da palavra, e o tempo que eu tenho de congregar com os meus irmãos na igreja. Então qualquer coisa
que sobressaia no meu nível de relacionamento com Deus é idolatria. Quer ver um exemplo? Bem simples. Vamos supor que eu tenho um culto hoje, chega alguns familiares na minha casa, ok? E assim, culto, nós já vimos isso em outra aula. Culto é importantíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 5, perseveravam todos os dias no templo. Ou seja, quem tem Jesus Cristo sabe da importância do culto. Porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros da igreja. E quem está no corpo de Cristo recebe cura, libertação, recebe o alimento, o sangue circula, o Espírito Santo circula no nosso corpo. Então é importantíssimo o culto. Então eu estou aqui, aí chegam alguns familiares meus, parentes, que não são crentes. Qual é o meu papel como crente? Eu recebo eles na minha casa, né? Tudo bem? Convido eles para irem na igreja comigo. Mas eles não aceitam o convite. Então o que eu faço? Eu vou para a igreja agora, tenho culto, daqui 1h30, 2 horas, acaba, eu volto e a gente come uma pizza, faz qualquer coisa. Fique à vontade, a casa é de vocês. Com essa atitude eu estou dizendo que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí quando eles, do contrário, quando eles chegam, eu deixo de ir no culto porque eles não querem ir para ficar com eles em casa, eu estou falando assim, ficar com meus parentes em casa é mais importante do que o culto, a igreja, o meu momento de adoração com os meus irmãos. Então eu estou trocando o momento que eu tenho de relacionamento com Deus para um outro momento que não tem nada a ver com Deus. E estou perdendo uma grande oportunidade de mostrar para esses aqui que Deus é mais importante na minha vida. Olha o testemunho que eu deixo de dar quando eu não vou e fico aqui com eles. Agora, quando eu vou e eles ficam, eu fechei a porta, saí de casa, eles vão virar um pro outro e falar, rapaz, esse aí é crente mesmo, hein? Esse Deus dele aí deve ser um Deus muito bom, né? Para ele deixar a gente aqui e ir para lá, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa de especial. E esse testemunho, sem a gente precisar pregar, que é um testemunho que se dá com uma atitude, depois é uma semente que nós lançamos e o Espírito Santo vai começar a trabalhar no coração. Então, esse é um exemplo bem simples. Um outro exemplo, vamos supor aqui, o pastor da igreja vai corrigir um jovem, né? Vai dar uma orientação para ele de algo que ele estava fazendo que não era muito coerente, chama, orienta, aí a mãe deste jovem vê aquilo e fica bravíssima com o pastor, vai, bate o pé, fala com o meu filho, não, e não. Se rebela contra o pastor por causa de uma simples orientação. E nós sabemos que Deus, ele nos corrige porque nos ama. E quando o nosso pastor nos corrige, ele está demonstrando amor. Porque é ele, é o meu pastor e não a minha mãe que vai dar conta da minha alma para Deus. Então, quando essa mãe quer diminuir a autoridade do pastor, que é um ungido de Deus, para proteger o seu filho se tornou objeto de idolatria. Então, qualquer coisa que seja mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus, qualquer coisa que seja mais importante do que a palavra de Deus, qualquer coisa que seja mais importante do que obedecer à autoridade espiritual que Deus colocou sobre as nossas vidas, é idolatria. Saul, ele ofereceu sacrifício, nós vimos isso em outra aula. Lembra da ansiedade? Ele ofereceu um sacrifício que era algo que o sacerdote, o profeta Samuel tinha que fazer e não ele. Aí quando Samuel repreende, fala, esse seu pecado é um pecado de idolatria, que é igual ao pecado de feitiçaria, é abominação para Deus. Ele fez algo que não lhe competia. Ele quis passar por cima da autoridade espiritual que Samuel tinha. Quando ele passa por cima dessa autoridade espiritual, Deus o acusa como idólatra. Então, idólatra não é só a pessoa adorar uma imagem ou fazer oração para um santo que acha que esse santo é
um intermediário entre Deus e os homens. Não. Isso também é idolatria, porque você está tirando Jesus Cristo, você está tirando o Espírito Santo e está colocando uma imagem feita por mãos de homem, está orando por uma pessoa que já morreu. Isso também é idolatria, mas idolatria é um conjunto, é qualquer coisa. Então amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então qualquer coisa que venha querer roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, o nosso tempo de relacionamento com Deus, lembra da linha do tempo? O nosso tempo de relacionamento com Deus é idolatria. Então o hedonismo, que é a busca incessante por mais e mais prazer, é uma idolatria. Toda pessoa que busca mais e mais prazer, ela é idólatra. Porque ela deveria buscar mais e mais Jesus. Ela deveria buscar mais e mais o conhecimento de Deus. Ela deveria buscar mais e mais dizer assim: não seja feita a minha vontade, não sejam realizados os meus desejos, mas seja feita a tua vontade, Senhor, seja feito os teus desejos. Então, o hedonismo é uma forma de idolatria. Quando eu estou ali no ativismo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e passo por cima do meu relacionamento com Deus, como nós vimos na outra aula, é idolatria. Quando eu estou ali, com preguiça, não quero fazer nada, estou preocupado só comigo, aquela vida boa, eu estou tirando o tempo que eu deveria estar trabalhando e me relacionando com Deus. Isso também é uma idolatria. Quando eu entro nesse ritmo do mundo, vivendo de acordo com as diretrizes do mundo, o mundo está sendo mais importante do que o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus. Também é idolatria. Então qualquer coisa que venha nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus, e lembra? Para que nós tenhamos um bom relacionamento é necessário andar em espírito. Qualquer coisa que nos atrapalhe, que tome o nosso tempo de devoção, de adoração, de comunhão, de nos dedicar ao trabalho do Senhor, é idolatria. Então, já cresceu a nossa abrangência de idolatria, hein? Agora você já tem um conhecimento maior. E idolatria é abominação comparada a um pecado de feitiçaria. Olha que coisa terrível, ok? E para nós entendermos, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim, vamos ler o 16 e o 17. Digo, porém, andai em espírito, é o que nós acabamos de falar, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais, olha que lindo, o que quereis. O que Paulo está nos ensinando é que a nossa carne, ela tem um desejo de querer mais e mais, hedonismo. Ela quer sempre mais e vai nos levar para o extremo, para nos prejudicar, nos afastar de Deus. Só que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e começa uma guerra entre carne e uma guerra entre espírito. Uma guerra para que eu tenha mais e mais e mais desejos, e aquele que se opõe na batalha, o Espírito Santo, para que me ajude a vencer os desejos da carne, para eu não fazer o que eu quero, mas sim passar a fazer o que Deus quer que eu faça. Então ele fala, estes opõem-se um ao outro, o Espírito e a carne, para que não façais o que quereis. Então eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu não tenho que ficar buscando mais e mais adrenalina, mais e mais desejo, mais e mais emoção. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu começar a buscar a fazer o que eu quero, eu saio fora da vontade de Deus. E nós temos uma tendência terrível, porque quanto mais nós fazemos, mais nós queremos. Lembra que eu pedi para você deixar um comentário em uma de nossas aulas sobre Provérbios, quando fala lá da sanguessuga, que tem 2 filhas, Dadá, e elas nunca se bastam? É isso que acontece com nós. Se eu corro uma distância de 2 quilômetros, amanhã eu já vou querer correr 3, depois 4, depois 5, porque aquilo ali já não me satisfaz,
Porque nossa carne, ela é movida a desafios, então ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. E quanto mais eu vou superando desafios, mais eu vou me sentindo bem, mais eu vou ter os meus desejos realizados. Isso é hedonismo. Está nos levando para o extremo. Se eu corri 1 quilômetro, eu posso correr esse 1 quilômetro mais durante anos. Por que eu vou querer 2, 3, 4, 5? Porque para eu fazer isso eu vou ter um esforço maior, eu vou ter uma demanda de tempo maior. E quanto mais esforço e mais tempo me toma, menos esforço e menos tempo eu dedico à obra de Deus. Então vai roubando o lugar. Por isso que Paulo fala em Gálatas 5,17, a carne e o espírito estão em guerra. Ela se opõe para que nós não venhamos a fazer a nossa vontade. E a carne e o espírito é como um passarinho e um cachorro. O cachorro é a carne. E o passarinho vamos chamar de espírito. Então, o passarinho vem na janela, o cachorro vê o passarinho, late e corre para cima do passarinho, o passarinho voa, vai embora. Por quê? Porque o passarinho viu que tinha uma vasilha de água. Então ele veio para a janela, olhou para ver se não tinha ninguém ali, se não tinha nenhum perigo para ele tomar uma aguinha. E o cachorro viu, esse aí não vai botar a mão na minha vasilha de água não, correu e espantou. Aí o dono do cachorro viu aquilo, ficou indignado, então o que ele fez? Tirou a vasilha de água do alcance do cachorro e botou no local onde só o passarinho podia. Então o passarinho vinha todo dia, tomava aguinha e ia embora. E o cachorro ficava bravo, latindo, olhando, olhando. E o cachorro ia ficando fraco, ia ficando com fome, ia ficando com sede. E vai enfraquecendo, enquanto o passarinho vinha e ia ficando mais forte. O canto do passarinho ficava mais bonito. Até que chegou num dia que o cachorro perdeu totalmente as suas forças. E aquele dono chegou em casa e ele viu o passarinho em cima da cabeça do cachorro. E ele olhou e ficou maravilhado. O cachorro que estava desesperado querendo matar o passarinho. Agora o passarinho está em cima da cabeça do cachorro. Sabe por quê? Porque o cachorro é a nossa natureza carnal. E o passarinho é o nosso espírito que tem que se comunicar com o Espírito de Deus. Então, quanto mais eu alimento a carne, mais força a carne tem. Só que quanto mais eu alimento o espírito com as coisas do espírito, com as coisas que são de cima, mais força o espírito tem para dominar a carne. Aquele passarinho, ao pousar na cabeça do cachorro, ele dominou a carne, ele dominou o cachorro. O cachorro não podia mais, não tinha forças para colocar. E é isso que Paulo fala. É uma guerra entre o cachorro e o passarinho. Opa! É uma guerra entre a carne e o espírito. Carne, cachorro, espírito, passarinho. É uma guerra. Que essa guerra vai nos acompanhar até o fim. Porém, se eu alimentar mais o passarinho, mais o espírito vai dominar sobre a carne. Então nós temos que fazer. E olha que o cachorro é forte, o cachorro é bravo. Então nós temos que alimentar muito o passarinho, muito o espírito, para que o cachorro fique mansinho e dominado. Aí nós vamos ouvir o cantar do passarinho ao invés do latido do cachorro. Olha que coisa maravilhosa. Então o hedonismo, os extremos, nos leva à idolatria. Então toda pessoa que busca prazeres constantes e insaciáveis, querendo mais e mais, é idólatra. Está escrito na revista. Vamos lá. E nós temos também, vamos ler Provérbios 21, 17. Provérbios 21, 17. Vamos ver o que o sábio nos diz. Provérbios 21, 17, que diz assim: necessidade padecerá o que ama os prazeres. O hedonista vai chegar no momento que ele vai sofrer com várias necessidades. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Mas tem pessoas riquíssimas que gastam dinheiros, fortunas embaladas com bebidas, com orgias, com festas. Como que ela nunca enriquecerá? Ela nunca receberá o tesouro de Deus, que a traça e o ferrugem não podem corroer. Porque o tesouro de Deus, a bênção de Deus, vem para aqueles que vencem os extremos.
Agora, quem vive no extremo, buscando prazer, se embriagando, esses nunca serão ricos diante de Deus. Eles podem ter bens materiais aqui, mas a sua alma estará condenada ao inferno. Eles não vão herdar a herança, o bem maior de Deus que se chama salvação da alma. Coisa que até mesmo um pobre que entregou sua vida a Jesus tem. Este pobre é mais rico do que um multimilionário que não tem a Jesus Cristo. Porque a nossa riqueza, ela não é medida de acordo com as coisas deste mundo, mas a nossa riqueza, ela vem do alto, ela vem de Deus. Nós vemos aqui alguns exemplos da onde se originou isso. Será que é só nessa cultura moderna que nós vivemos que existe essa busca desenfreada por prazer? Não, ela já vem lá da antiguidade, desde quando Deus criou o mundo e o homem pecou, começou-se os extremos, principalmente o hedonismo, essa busca insaciável por prazer. Vamos lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Gênesis 4, 23, que disse assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Olha que absurdo. A busca do prazer desenfreado. O normal era ter uma mulher, isso aqui já tinha duas. Primeiro caso ali, ó, de poligamia. Lameque tinha duas mulheres, bigamia, fluindo para poligamia, duas mulheres. Aí esse camarada vai lá e mata uma pessoa e acha isso bonito, sai contando para todo mundo. É terrível, 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 terrível. Por quê? Porque é a busca desenfreada pelo prazer. As coisas normais, naturais, vão perdendo o sentido e eu vou querendo aquilo que é anormal, aquilo que não é natural. E eu vou me afundando no pecado. Consequentemente, isso está tomando mais tempo e valor na minha vida do que o meu relacionamento com Deus. É idolatria. Lá em Gênesis 26, abra sua Bíblia. Gênesis 26, 34, que diz assim: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, Esaú, desobedecendo aos seus pais, foi buscar em outros povos esposas. Não foi uma, foi duas esposas. Ou seja, a busca desenfreada por prazer. Quer mais, quer mais. Uma mulher já não basta, não sacia, ele precisa de duas. Alguns 3, 4 e assim vai. Hoje na nossa sociedade é difícil você ouvir falar em casamento. As pessoas acham que não precisa mais casar. Esse negócio aí de casar virgem não existe não. Não, você tem que experimentar o sexo antes do casamento. Às vezes é bom você experimentar com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas para você ver como que é a diferença. Isso é hedonismo, é idolatria, é pecado, é abominação para Deus. Nós temos um outro exemplo que está aqui também, em Êxodo. Vamos primeiro para Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 6. Êxodo 32, versículo 6, que diz assim: E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. O que é isso? Este episódio é quando Moisés sobe ao monte para alimentar o passarinho. Moisés sobe o monte e fica 40 dias jejuando diante de Deus, alimentando o passarinho, alimentando o Espírito, as coisas do Espírito. E Deus se revela de forma maravilhosa. Agora o povo estava lá embaixo, ao pé do monte, alimentando o cachorro. Oh, Moisés está demorando, ele não vai voltar, ele morreu, a ansiedade. Façamos para nós um Deus, para nós adorarmos. Eles fizeram um bezerro de ouro. Aí o que eles fizeram? Eles comeram, beberam, se embriagaram, diz a palavra. Ou seja, eles buscaram prazeres insaciáveis, queriam mais e mais e mais. Um abismo chama outro abismo.
Então eles pecaram. Isso foi idolatria, porque essa ansiedade, esse desejo por prazer, comida e bebida, e o desejo de adorar uma imagem, transformaram eles em idólatras. Números 25, fala Números 25, de 1 a 3. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Começou a prostituição, sexo fora do casamento, fornicação, pessoas tendo relações sexuais sem serem casadas. E isso desperta a ira de Deus, isso é terrível. Outra coisa, eles estavam ali praticando um jugo desigual. O povo de Deus estava se relacionando, os homens de Deus buscando mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Isso é terrível, é abominável para Deus, isso acende a ira de Deus. Então você, jovem, que está na igreja, está na presença de Jesus Cristo, você vai procurar uma esposa, uma namorada, uma noiva na sua igreja. Você vai procurar uma serva de Deus, você não vai procurar lá fora, porque isso acende a ira de Deus. E Deus vai te chamar de prostituto, porque você está deixando de ser fiel a Deus e a sua palavra, por causa dos prazeres da carne. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Vamos ler também Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 27. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Provérbios 16, 27. Ou seja, o homem com a sua natureza pecaminosa, que tem o cachorrão lá, que gosta de se alimentar da carne, ele cava o mal. Lembra, o abismo é fundo, então ele cava. Ele vai cavando mais e mais e mais e mais e está contraindo o mal. Por que isso? E nos seus lábios se haja como um fogo ardente, ou seja, quanto mais mal eu busco, quanto mais mal eu cavo, quanto mais eu me entrego aos extremos, aos desejos da carne, mais o meu coração vai se enchendo disso. Aí quando eu abro a minha boca para falar, os meus lábios se enchem como que um fogo ardente, ou seja, eu falo do que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio desses extremos, dos desejos desenfreados, a minha boca vai falar sobre isso. Lembra que eu falei do caráter? O caráter vai sendo moldado de acordo com a minha forma de viver, de acordo com o ambiente onde eu vivo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então nós vimos que desde lá da criação, Gênesis, ó, Lameque, lá o filho de Caim, lá no comecinho, milhares e milhares de anos atrás, já começou o hedonismo, a busca por mais e mais prazer. Sem falar lá em Gênesis 6, onde essa busca ficou tão grande que Deus retirou o seu espírito para não contender mais com o homem, por causa da busca pelo prazer sexual. Isso é um perigo, isso desperta a ira de Deus. Então, nós vemos que vem por toda a história da humanidade casos de hedonismo. E é assim que o diabo opera. O diabo pega esses extremos e vai colocando no nosso meio para que esse meio onde nós vivemos venha nos influenciar. E nós deixemos de achar que isso é pecado, que isso é um perigo, que isso é abominação, é terrível para Deus, para achar, ah não, mas isso é normal. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O tem nada a ver é uma expressão do diabo, hein? Cuidado, tem nada a ver. E nós vemos isso se consolidando a níveis mundiais, né, no ambiente sociológico, através dos filósofos gregos. A coisa passou a ganhar assim uma postura bonita, elegante, porque, né, filosofou, né, criou toda uma ideologia, então aquilo é intelectual, é muito bom. Então, por volta de 400 anos antes de Cristo, um filósofo grego começou a desenvolver essa ideologia do hedonismo, que eu tenho que buscar mais e mais prazer. Eu não estou nessa vida para sofrer, não estou aqui para sentir dor, para ser pobre, para ter falta de nada.
Então ele começou a desenvolver isso. Ele queria mais prazer, mais prazer carnal. E pregava contra a dor, contra sofrimento. Realmente, nós não fomos feitos para sofrer nem ter sentido dor, mas nós pecamos. O pecado entrou e o pecado traz sofrimento e dor. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então essa filosofia desenvolvida pelos gregos, que começou 400 anos antes de Cristo, e ela foi se aprimorando cada vez mais e mais, essa filosofia nós podemos também chamar que ela teve uma certa influência naquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. Doutrina que nós podemos classificar ou doutrina de homens ou doutrina de demônios, porque ela vai contra a palavra de Deus. Então, ó, muito cuidado com isso, com as filosofias. A nossa filosofia é essa aqui, ó. Jesus Cristo é o único Deus e Senhor. Só Ele pode salvar a minha alma. E a Ele eu tenho que dar toda a minha adoração e obediência. Essa é a nossa filosofia, crente. Essa tem que ser a sua filosofia, jovem. Vamos então ler um texto que está em Atos, capítulo 17, para nós vermos como que isso era. Lembra que eu falei por volta de 400 anos antes de Cristo, mas isso foi se promulgando e aperfeiçoando até chegar nos nossos dias. Mas lá, em Atos 17, no versículo 17, quando Paulo vai até o Areópago e tem a oportunidade de discorrer ali um discurso, a sua oratória, de pregar o evangelho para os principais intelectuais do mundo antigo, olha o que acontece, olha no versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus Cristo e a ressurreição. Então, desde a época ali da igreja primitiva, nós vemos que esse conceito de hedonismo, a busca insaciável pelo prazer, ela vem crescendo. E lá em Atos 17, quando Paulo está lá em Atenas, pregando, falando sobre Jesus, que ele morreu, ressuscitou e está vivo, entra na história alguns filósofos gregos, chamados de epicureus, que eram defensores dessa ideia que eu tenho que buscar mais e mais prazer, e discutiram com Paulo. Então na Bíblia, ó, nós temos registrado a influência da filosofia grega, dos filósofos, para alimentar um dos extremos e destruir a nossa comunhão com Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Um outro exemplo que nós vamos destacar aqui, que é muito forte, é o de Salomão. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 2. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 2. E vamos ver. Primeiro versículo 1 que diz assim: Disse eu no meu coração, ora, vem e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. A busca pelo prazer é vaidade. Aí no versículo 10 ele diz assim, ó: E tudo quanto desejaram os meus olhos, olha o egoísmo, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e este foi minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, a busca pelo prazer, pela realização pessoal, sempre querer mais e mais, provar para mim mesmo que eu sou bom, que eu posso, que aquilo, é vaidade, é só aflição do espírito. Você está ali querendo saciar o desejo do seu coração e está afligindo o seu espírito. Você está alimentando o cachorro e está espantando o passarinho da sua vida. Você está alimentando a carne e falando, Espírito Santo, vai embora. Salomão escreveu isso. E olha o que aconteceu. Vamos para o capítulo 10 de Eclesiastes, no versículo 19. Ele diz assim, ó: Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Então ele fala que
o que faz rir. Qualquer coisa que você faça para fazer uma pessoa rir, isso é bom. O vinho é maravilhoso, porque o vinho também traz aquela alegria, aquela sensação, né? E ele fala também do dinheiro. E o dinheiro responde por tudo. Ou seja, ele está usando coisas materiais, coisas desta vida. Ele está alimentando o cachorro com essas coisas e espantando o passarinho. Tudo que lhe faz sorrir. O vinho e o dinheiro. Aí depois vem a Bíblia e diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o vinho, ele nos tira do nosso eu, do nosso ser, da nossa consciência. E quando eu estou ingerindo bebidas alcoólicas, eu estou alimentando uma indústria que está levando milhares e milhares de pessoas à morte todos os anos, com doenças e acidentes. Sem falar que ele diz assim, ó, para rir e faz os convites. A gente acha que essas coisas que fica fazendo a gente rir, stand-up, piadinha, é coisa linda. Mas o sábio nos ensina que é melhor eu ir à casa de luto do que a uma festa onde as coisas vão me fazer sorrir. A minha alma vai achar ensinamento, descanso e alimento na casa do luto, do que nas festinhas ou locais que eu vou onde me faça rir. Então temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 11. Ou melhor, 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, seu versículo de 1 a 8. Olha o que aconteceu com Salomão, hein? Hedonismo entrou na vida dele, o transformou num idólatra, olha. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrarei a elas. Desobedeceu, foi se juntar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Jovem, você está namorando com alguém que não é da igreja? A ira de Deus vai se levantar contra você. Isso é pecado. Olha o que aconteceu com Salomão. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ou seja, quando você passa a ter um relacionamento com uma pessoa que não é da igreja, ela instintivamente vai te levar a sair da igreja. Muito cuidado. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milco, abominação dos Abonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a deuses. Olha que coisa terrível! O hedonismo, a busca pelo prazer, tornou ele idólatra, reprovável diante de Deus. A ira de Deus se acende contra essas pessoas. Temos que tomar muito cuidado. E agora nós vamos aqui fazer uma pergunta. Olha que interessante isso. Medite comigo. Se eu perguntar assim, hoje, nos nossos dias, ó, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você acha que essa pergunta, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ó, hedonismo, e perder a sua alma, você acha que isso se enquadra à nossa realidade, aos nossos dias, do que nós estamos vivendo? Pessoas que estão à nossa volta, que estão buscando prazeres incontroláveis, estão envolvidos com ativismo, elas querem ganhar o mundo todo, mas estão perdendo a sua alma. Será que isso acontece hoje? Vamos abrir a Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei como superior. 2 Pedro, é 2 Pedro.
2,13. Eu estou na primeira aqui. Vamos para a segunda. 2 Pedro 2,13, que diz assim: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha o hedonismo. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Ou seja, os homens dos nossos dias estão querendo ganhar o mundo e acham que estão tendo um prazer, mas é um prazer temporário que só alimenta o cachorro, a carne. O passarinho está fugindo da vida deles porque ali não tem alimento. Então nós temos que tomar muito cuidado para com isso. Então nós vamos sair daqui, ó, dessa parte aqui de baixo, idolatria, onde começou o hedonismo, que veio aqui se consolidando com a doutrina dos filósofos. Vemos o exemplo que Salomão, infelizmente, deixou o caminho do Senhor ao se misturar com outras mulheres, por causa dos desejos sexuais, da imoralidade sexual. Então a idolatria, ó, vamos vir para cá agora. Essa idolatria, ela também, um abismo chama outro abismo. Desta idolatria vão surgindo outras coisas. Quer ver uma terrível que vem a partir dessa busca desenfreada por prazer? Aborto. As pessoas engravidam porque têm relações sexuais fora do casamento, passa a ser uma gravidez indesejada, e ela quer continuar na sua vida de bagunça, de orgia, né, buscando seus desejos, alimentar seus próprios desejos, elas acabam abortando, matando aquela criança que está no seu ventre. E hoje, cerca de 40 milhões de abortos são feitos por ano no mundo. A gente olha para o que aconteceu com os judeus lá, com o Holocausto, com os nazistas, e a gente acha aquilo terrível. Cerca de 40 milhões de abortos são feitos por ano. Nós tivemos ali cerca de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas com o Holocausto. Aqui nós temos 40 milhões por ano e ninguém fala nada. Ainda tem leis que aprovam para que esse assassinato continue, esse homicídio continue. Vamos ler o que fala o Salmo 139, versículo 16. Olha que coisa esclarecedora para não ter dúvidas. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, quando a pessoa engravida, quando lá o embrião, lá o espermatozoide fecunda o óvulo, aquilo já é uma vida, já é uma pessoa, como diz aqui o salmista, ó, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, está lá no ventre, não tem forma ainda, é informe, mas já é uma alma, já é uma pessoa. Então quando você aborta, quando faz um aborto, você está matando uma pessoa. Isso é assassinato. Olha o que diz lá em Êxodo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 20, no versículo 13, que diz assim, ó: não matarás. O aborto é matar. Assassinato, Salmo 139, 16. Ou seja, ainda informe já é uma pessoa, já é uma vida diante de Deus. Vamos agora para Atos, no capítulo 3. O livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O príncipe da vida, ou seja, a vida pertence a Deus, Ele é o dono da vida. Então nós não podemos matar, tirar uma vida de uma pessoa, nós não temos esse direito. A vida é de Deus, Deus dá, Deus tira, não nós. Então o aborto é um crime, é um homicídio. Ó, não matarás, porque mesmo informe já é uma vida, já é uma pessoa, e só Deus, que é o autor da vida, tem direito sobre a vida. Então a idolatria nos leva a isso. Essa busca desenfreada pelo prazer também nos envolve naquilo que chamamos de ideologia de gêneros. Algo que está sendo muito discutido perante toda a sociedade mundial. Porém, a Bíblia, que é a nossa regra de fé, ela diz o seguinte. Vamos aqui primeiro para Gálatas 5,19. Gálatas 5,19 diz assim, ó:
Porque as obras da carne, lembra do cachorro? São manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Tudo que tem a ver com imoralidade sexual vem para essa vertente aqui. E isso é obra da carne, Paulo nos ensina, escrevendo aos Gálatas. Vá agora para Romanos. Romanos, capítulo 1. Olha o que Paulo escreve. E se alguém achar ruim, vai reclamar com Paulo. Olha lá. Diz assim, capítulo 1, versículo 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, que eles não quiseram se arrepender de seus pecados. Aí Deus abandona, o passarinho vai embora. Que eles querem continuar alimentando o cachorro, por causa do prazer insaciável da carne. O cachorro tem muita fome. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Olha os extremos. No contrário à natureza. E semelhante também os varões, quer dizer, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, em vez de homem ter relação sexual com mulher, o homem estava tendo relação sexual com homem. Mulher com mulher, homem com homem. E isso é por causa da busca desenfreada pelo prazer. É você querer satisfazer o seu eu. Aquilo que nós lemos em Gálatas. É a luta do espírito com a carne para que eu não satisfaça o meu querer, mas o querer de Deus. E o querer de Deus é que o homem deixe o seu pai e sua mãe, a mulher deixe o seu pai e sua mãe, e os dois se unam e sejam uma carne só. Não é desejo de Deus que se mude o costume natural daquilo que ele estabeleceu lá no começo. Porque se assim fosse, a raça humana acabaria. Porque se homem come mulher com mulher, não teria geração de filhos. Então, o apóstolo Paulo falou, achou ruim, reclama com ele. Vamos agora ver a questão das drogas. Na Bíblia não tem escrito maconha, cocaína, crack, êxtase e outros tipos de droga. Mas ele tem substâncias semelhantes que levam o homem à ruína, à destruição, por causa da busca desenfreada de desejos. Eu quero ter alucinação, eu quero ficar doidão, eu quero mais e mais e mais, e assim vai até destruir o homem. Vamos ler Gálatas 5, 21. Volta para lá. Gálatas 5, 21, que diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ó, glutonaria, comer demais, sem parar, beber demais, sem parar. Coisas semelhantes, drogas, uso de drogas. Está na Bíblia. Então isso faz parte da busca pelo desejo desenfreado, é a droga, que acaba levando você a ser um idólatra. Isaías 15, Isaías 52, 55. Isaías 55, 2. Vamos ler o que o profeta fala em relação a isso. Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, comprando cigarro, droga, bebidas, coisas que te levam à prostituição, à impureza sexual? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer. Lembra da sanguessuga? Ela tem duas filhas, dá, e elas nunca se satisfazem. Os extremos nunca se satisfazem. O pecado nunca se satisfaz, ele quer mais, o cachorro quer mais. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, palavra de Deus. Vossa alma se deleita com a gordura, as revelações do Espírito Santo. Provérbios 23. Provérbios. Vamos lá. 23, 20 e 21, que diz assim, ó. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ah, me convidaram para uma festa. Eu sou crente. Tomo Coca-Cola, Guaraná, suco, água. Mas vai ter beberrão lá? Vai ter bebida alcoólica?
Se tiver, olha o que a Bíblia te diz. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer as vestes rotas, sujas. Você que é crente, você tem a sua veste lavada pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. A sua veste é mais alva do que a neve. Agora, quando você anda com os comilões e beberrões, você está sujando as suas vestes. Olha o que a Bíblia te fala, hein? Não precisa nem perguntar para o seu pastor se você deve ir ou não na festa. A Bíblia já responde, a Bíblia responde. Salmo 1, então, nem se fala. Vamos, só para complementar, para ficar mais bonito. Bem-aventurado, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha o que você está ouvindo. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O seu prazer não é em comida, não é em bebida. Seu prazer não é em atividade física, não é em adrenalina. Seu prazer não é em satisfazer os desejos da carne, nem alimentar o cachorro. Seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, está na operação do Espírito Santo. Sabe por que você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ainda não recebeu essa bênção? Sabe por que você ainda não recebeu? Porque o cachorro está forte. O cachorro tem que ficar fraquinho para o passarinho vir pousar na cabeça do cachorro. Aí quando o passarinho começar a cantar, piu, 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 você vai imitar o passarinho. Só que o cântico do passarinho é espiritual. Então quando o cachorro estiver fraco, o passarinho vem e começa a cantar espiritual. Aí você começa a falar em novas línguas. Aí você recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas é necessário que o cachorro fique bem fraquinho e o passarinho passe a dominar na cabeça do cachorro. Então nós vemos aqui algo de maravilhoso. Aí você fala assim, então eu não posso ter prazer nenhum na vida? Vamos ler primeiramente o que está aqui em Romanos 8,13. Vamos lá. Romanos 8,13. Romanos 8,13, que diz assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, alimentando o cachorro, morrereis. Mas se pelo Espírito, o passarinho, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você escolhe hoje a vida ou a morte? Eu quero vida. Alimenta o passarinho. Anda no Espírito. Agora, se você quiser a morte, continua alimentando o cachorro. Alimenta a carne. Alimenta os desejos, os prazeres da carne. Cuidado com a idolatria, aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, de Ele ser o primeiro, de Ele ser o mais importante. Cuidado. Vamos ler Deuteronômio 28. Vamos responder aquela pergunta que eu fiz. Então eu não posso ter prazer nenhum na minha vida? Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Olha que lindo, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha o passarinho cantando, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o passarinho. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, rebanho das ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito será o entrares e bendito será o saíres. Isso você pode ler até o versículo 14. São bênçãos que Deus tem para a nossa vida quando nós tomamos a decisão de não satisfazer o nosso querer, mas sim de fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. De não deixar que nada roube o espaço de Deus na minha vida. Então eu posso ter prazer, ser feliz? Sim. Mas para eu ter prazer e ser feliz, eu tenho que falar não para os meus desejos, e sim, sim, sim para Deus. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos aqui algo de interessante. Você está vendo esse xizinho aqui? Depressão, hedonismo, ritmo do mundo, ansiedade, preguiça e ativismo. Eu botei esse X. Quando você pega o X e vira ele um pouquinho, ó como que um X fica, ó. Ó. Ok?
né? Se eu inverter o ângulo, é um X. Se eu botar ele assim, fica um mais. Ou melhor, uma cruz. Ok? Fica uma cruz. E a Bíblia nos ensina que nós temos que saber levar. Nós temos que levar a nossa cruz. Jesus Cristo disse isso. Só que eu só consigo levar a minha cruz. Vamos lá. O discípulo ele tem que levar a sua cruz. Vamos para Hebreus 11, 25. Vamos, já estamos finalizando. Hebreus 11, versículo 25. Olha o que Moisés fez. Olha o que é levar a cruz. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele podia até vivendo no hedonismo, prazer. Ele escolheu ser maltratado, mais estando junto com o povo de Deus, do que por um pouquinho tempo desfrutar de algo que é passageiro. Isso é levar a cruz, é escolher ser maltratado com o povo de Deus, dizer não para o mundo. Ou seja, dizer não para os meus desejos. Isso é levar a cruz. Olha que coisa linda. Então, levar a cruz é uma decisão, é uma escolha de você falar não para o eu, para os seus desejos, e sim para Deus. Só assim você será um discípulo de Jesus Cristo. Mas para fazer isso, eu tenho que ter aqui, ó. Eu vou fazer um desenho aqui. Ó, dá para ver que é um rosto, né? Então eu tenho que ter a minha mente transformada. O que está dentro aqui da cabeça? Uma cruz. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Senão eu não consigo. Vai lá para Romanos 12. Olha o que diz. Para eu ser um verdadeiro discípulo e vencer esses males do mundo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Opa, pera aí que eu só desenhei o rosto. Tinha que ter desenhado um corpo. Desenhar um corpinho pequeno aqui. Pronto. Pezinho e mão. Apresentei o vosso corpo. Como o quê? Em sacrifício vivo. Lembra o que Moisés fez? Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar por um pouquinho do pecado. Então eu tenho que crucificar o meu corpo e apresentar ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do culto racional. Conhecendo a palavra, não é loucura, não é pular, não, é racional. A palavra de Deus está aqui e eu adoro a Deus de acordo com a sua palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha a mente, pela renovação do vosso entendimento, olha a mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para eu viver de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que levar a minha cruz. E tenho que sujeitar o meu corpo e a minha mente, os desejos da carne, à cruz de Cristo. É lindo isso, né? E nós falamos do Salmo, né? Antes, o meu prazer é na lei do Senhor. E esse mundo, ele tem uma visão que ele influencia as pessoas. Ou seja, o meio onde nós vivemos pode nos influenciar. E a base da visão que um cristão tem, a visão do cristão não é a visão deste mundo, mas a visão que o cristão tem é a revelação de Deus. A revelação de Deus é Jesus Cristo, que está revelado de Gênesis e Apocalipse. Então, se você quer ter a visão de Deus, você tem que ver Jesus Cristo de Gênesis e Apocalipse. É isso que a nossa mente tem que estar ali fundamentada. Quando o povo de Deus não vive de maneira santa, ele se torna inútil a Deus e se perverte. Olha aqui que isso aqui quer fazer. Tirar a nossa santidade. É isso que nós estamos estudando na lição. Um navio é designado para flutuar na água. Mas quando tem água dentro do navio, esse é um sinal de perigo. Então você pode até ser crente, mas se tiver água, depressão, ritmo do mundo, preguiça, hedonismo, ansiedade, ativismo, se tiver pecado dentro do seu navio de você, isso é perigo, você vai perder sua salvação. E esse mundo que nós dizemos já está saturado de sexo, de moralidade sexual, de pornografia, tudo que vai contra a vontade de Deus. E esse pensamento sexual que a mídia, a sociedade está querendo colocar dentro das nossas cabeças,
Nós temos que combater com todas as forças, fazendo aquilo que Paulo nos ensina, levando os nossos pensamentos cativos, obrigando os nossos pensamentos às coisas de cima, aquilo que é de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos tendência a querer mais prazer, mais satisfação, mais realização. E Paulo nos ensina em Gálatas 5,17, o espírito briga com a carne, o cachorro briga com o passarinho. Só que eu não posso querer fazer a minha vontade. Antes, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.